semana, agradecer pela sua proteção. Nós vamos agora estar abrindo a sua palavra, que nós possamos entender o que o Senhor possa estar nos passando e que nós possamos ter momentos agradáveis entre amigos em sua companhia. Isso é o Amém. que eu te peço, por Jesus, amém. 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 Vamos lá. Na sequência de estudos, a gente chegou no estudo 9, porém é o nosso 10º encontro, né? Porque a gente teve um estudo que foi com o Cauê, que acabou sendo grande demais e acabou dividindo em dois. Apesar de estarmos no estudo 9, a gente vai tratar hoje do capítulo 12 de Apocalipse. É um capítulo bastante emblemático, porque ele mostra ali um contexto bastante explícito de um conflito, né? Que a gente chama de grande conflito, pode chamar de guerra, pode chamar de luta, enfim. E a gente vai entrar mais nessas questões aqui. É interessante também perceber que a gente já teve nós já fizemos bastante estudos, né? E tem muitas coisas que serão lidas aqui que a gente já falou anteriormente, né? Mas o que é legal isso? É Deus repetindo e reafirmando aquilo que a gente já interpretou. E ele está colocando uma nova visão sobre isso para que a gente realmente se convença dessa luta do bem e do mal. Eu vou começar fazendo um pouco diferente do que a gente tem feito ultimamente, e eu vou ler o capítulo 12 antes de entrar no estudo em si, tá bom? É claro que, como nós já sabemos, o Apocalipse ele foi escrito de uma forma bem simbólica, né? Por vários motivos, né? Mas eu queria que vocês fizessem na cabeça de vocês, ao eu ler aqui, tentar visualizar o que está sendo lido, tentar criar a história do que está sendo lido, para a gente poder, que eu acho que vai ser mais proveitoso na hora de interpretar tudo que a gente for tratar aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, não? Sim. Perfeitamente, Ah, Roger. tá. Não, beleza. É porque meu computador, eu acho que ele não tá pegando o áudio do fone, e sim do computador. Aí fica, às vezes pega som ambiente. Vamos lá. Capítulo 12 de Apocalipse. Eu vou ler na minha Bíblia, que é a NVI, Nova Versão Internacional, tá? Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bom, então, como eu falei, já vamos tentando formar essa ideia. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal: um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançou-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações, com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar
para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar de sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé da areia do mar. Bom, aqui a gente esse capítulo nós vamos tratar, enquanto eu vou falando aqui, eu vou compartilhar minha tela. Nesse capítulo a gente vai tratar de... Nós temos 3 protagonistas na história, 3 personagens principais. E é importante que a gente saiba quem eles são, apesar que, como a gente já fez outros estudos, a gente já tem um contexto, a gente já tem uma ideia formada, obviamente, de quem são cada um deles, né? Mas esse capítulo vem vem ampliando um pouco mais o que vai acontecer e o que já aconteceu, na verdade. Deixa eu mandar aqui para o PowerPoint. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim, Rodney. Show. Se puder dar um zoom ou colocar no modo apresentação, eu vou colocar na apresentação. Está pensando... Show. Vamos lá. A mulher e o dragão. Então, como eu estava falando, nós temos 3 protagonistas nessa história. A mulher de branco, o dragão e o filho dessa mulher, né? E é interessante a gente dar já a ideia de quem são cada um deles, né? Eu vou pedir para reler, para a gente tentar fixar ainda mais a ideia desse capítulo. Eu vou pedir para a Jocasta ler para a gente Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2. Pode ler para a gente, Jocasta? Ô, Rod, não sei se para todos, mas a sua tela tá travada aqui para mim. Tá travada? Para mim também. Está fora do modo apresentação no primeiro slide. Ah, é? E agora? Agora eu estou vendo o segundo slide. Uma mulher, Apocalipse 12, verso 1 e 2. Mas não está no modo apresentação, não. Agora tá no modo apresentação? Tá muito pequeno, não dá para... Tá estranho, hein? Vou ter que fazer uma coisa aqui, rapidão. No modo apresentação não tá pegando. Se puser ali ajustar a janela, não dá certo? Ajustou muito. Aí, já melhorou um pouco. Tá melhor para vocês, não? Tá melhor. Tá. Melhorou bastante. Agora foi. Eu acho que no modo apresentação não vai rolar, eu acho. Você pode ler pra gente Apocalipse 12, versículo de 1 a 2? Posso. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então, vamos lá. Alguém tem uma ideia de quem possa ser essa mulher? Essa mulher é Cristo? Essa mulher é Deus, Pai? Alguém tem uma ideia, assim, de quem possa ser essa mulher, não? A igreja? A igreja, exatamente. A gente, no Antigo Testamento, temos alguns versículos que dão uma ideia, e a igreja é sempre comparada como uma mulher, tá? Isso fica um pouco mais claro se a gente parar para pensar de que ela está esperando um filho, e esse filho, teoricamente, a gente já sabe que é Cristo, na verdade, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção são os detalhes dessa mulher, que eles dizem muitas coisas. Essa mulher, ela tá ali vestida como o sol, e debaixo dela tem a lua,
debaixo dos pés dela tem a lua, ela usa uma coroa de 12 estrelas e está grávida, certo? Nós vivemos, na história bíblica, na verdade, na história do mundo, por dois momentos, e que a gente conhece muito bem, independente se a gente é cristão ou não, que é um momento antes de Cristo e um momento depois de Cristo. A própria história já divide a humanidade dessa forma, o tempo dessa forma. Você não precisa crer, porque já é dividido assim. E biblicamente nós também temos essa divisão, fazemos essa divisão, né? Tudo que aconteceu anteriormente Cristo e tudo que aconteceu depois da vida, morte e ressurreição de Cristo. E essa mulher, ela tem características que falam sobre isso. Uma delas é a seguinte: a coroa com 12 estrelas. A coroa, basicamente, a gente já tratou nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, que a coroa ele é um sinal de vitória. Então a gente já pode entender que esse personagem ele é uma figura vitoriosa, certo? Ela tem um triunfo, já conquistou um triunfo, ou vai conquistar um triunfo, mas ela é triunfante. É interessante a gente ter essa questão. E essas 12 estrelas, ela se remete tanto ao Antigo quanto ao Novo Testamento. Porque se vocês lembrarem bem, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo na Terra para poder usar de exemplo para todas as outras nações, tanto da época quanto para as nações que iriam vir, como nós hoje, né, que seria o povo de Israel. E naquele momento ali, para poder organizar o povo, Moisés ali, ele dividiu os hebreus ali, os israelitas, em 12 tribos. Então, essas estrelas significam o povo de Deus, representado através das 12 tribos, antes de Cristo vir. E esses 12 também significa o povo que escolheu seguir os apóstolos que vieram após Cristo. Então, o 12 ele é bastante emblemático para o cristão por esse motivo. Porque as tribos apontavam, era um povo de Deus, antes de Cristo, e os apóstolos seriam esses 12 personagens após Cristo. Isso é claro para vocês, não? Então, aqui na verdade, essa personagem que a gente está tratando de ser uma mulher, ela é um organismo, ela é algo que vem tanto antes de Cristo vir como depois de Cristo vir. Isso é interessante porque ela está grávida, né? A esperança e todos os patriarcas, e os reis e tudo mais, aguardavam a vinda de Cristo. Só que Cristo não tinha nascido ainda, Cristo não tinha vindo ainda, o Messias não tinha vindo, né? Então, só que agora ele veio, certo? Então as 12 estrelas significam isso, tanto o povo de Deus antes de Cristo e o povo de Deus após Cristo ter vindo na Terra. Então vamos lá, coroa, sinal de vitória, que representa aí o povo de Cristo, aqueles que aguardavam e aqueles que já tiveram a oportunidade de testemunhar Cristo. E também ela tem a lua debaixo dos pés. Essa questão da lua é interessante porque a mulher ela está vestida como o sol, certo? E se a gente parar para pensar bem, ali a gente está tratando de dois astros, o sol e a lua. E aí vamos remeter lá para a escola, ali no ensino fundamental, né, no antigo primeiro grau e tal. Eu aprendi de que o sol tinha luz própria. O sol tinha luz própria e a lua não tem luz própria. As estrelas possuem, o sol possui, só que a lua não. A lua depende, na verdade, do sol para brilhar, certo? Então, na verdade, a lua debaixo dos pés ali dessa mulher, ela está remetendo a um período quando tinha um símbolo, que esse símbolo não possuía poder por ele mesmo. Ele dependia de outro personagem para ele brilhar. O que eu estou querendo dizer com isso? No Antigo Testamento, nós tínhamos um símbolo do perdão, que era o sacrifício de animais puros. Lembra-se disso, não? Então, o que acontece? O animal, por ele mesmo, ele não tinha poder algum. Apesar que aquele ato de fazer o sacrifício
significava o perdão, o animal ali, o personagem, por ele mesmo, ele não valia nada. Ele, por ele mesmo, ele não brilhava, não era pela morte dele. Não era dele que estava falando. Ele apontava, ele, na verdade, brilhava através de uma luz maior, que é Cristo. Que ainda iria vir. Então, a lua debaixo dos pés de uma mulher que está vestida de sol significa isso. Esse período onde Cristo ainda não tinha vindo para perdoar os nossos pecados, porém, ele deixou um símbolo de perdão que apontasse aquele quem iria nos salvar, aquele que iria nos perdoar. Eu estou tentando ser um pouco didático, porque, na verdade, tem bastante gente que tem dificuldade de entender essas simbologias. Se alguém tiver dúvida, pode me interromper em qualquer momento aqui, tá? Mesmo porque eu não estou vendo ninguém, eu estou vendo a minha tela, tá bom? Então, e essa mulher, ela apresentava uma outra característica. Ela estava grávida. Ela estava grávida. Como que eu enxergo esse cenário, essa cena, aliás? Eu enxergo que a mulher é um povo. A mulher é um povo. É a igreja de Deus na terra. E quando eu digo igreja, eu não digo um prédio ou um CNPJ que seja. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que, na verdade, essa igreja representa um povo que viveu antes, à espera do Messias, e que viveu após a vinda do Messias pela primeira vez. Então, essa mulher, ela representa aqueles que esperavam Cristo. E a gente vai para frente aqui, a gente vai ver que essa mulher, ela vai dar luz, que seria o povo que viria após Cristo. Dando sequência aqui no estudo. Ah, tá. Aqui vai Essa Uhum, gravidez, pode falar. essa gravidez lembra também a promessa lá do Éden, né? Que a salvação viria do descendente da mulher. Exatamente. Gênesis 3:15. Exatamente. Ela, na verdade, esse comentário que o Toninho fez é muito pertinente. Por quê? Porque em Gênesis 3:15, eu vou até ler aqui porque é importante. É a primeira promessa que Deus faz na Bíblia, está em Gênesis 3:15. 15 e 16, se não me engano. Diz o seguinte ali, Gênesis 3, versículo 15 e 16. Porém, inimizade entre vocês. Aqui o contexto é depois que Eva e Adão pecaram, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, na verdade, é o seguinte. Aqui está falando que a mulher, é claro, a gente tem que entender assim. E esse capítulo ele fala dessa forma, ele vai e vem na história. Daqui a pouco a gente tá falando dessa questão, daqui a pouco a gente vai falar de uma batalha no céu que aconteceu antes disso, entendeu? Então, esse vai e vem é importante a gente estar sempre atento. Aqui, a igreja, a mulher, vai gerar um descendente que terá inimizade com aquele que causou o pecado. E na sequência de Gênesis aqui, a gente vai ver que esse descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E na sequência do estudo aqui, nós veremos também de que vai sair um vitorioso. Porque, como a gente já leu aqui no início, o dragão é a serpente. E logo, se o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, a gente entende que o filho que está para nascer dessa mulher, de branco, esmagará a cabeça do dragão. Vocês entendem essa analogia, esse paralelo ou não? Eu estou perguntando, mas não precisa nem responder. É pergunta retórica mesmo. Ele é Jesus, né? Exatamente. Bom, eu vou pedir... Janaína, você pode ler para a gente Apocalipse 12, versículo 3? Posso sim. 12:3, né? Isso.
Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre as cabeças, 7 diademas. Show. A gente já. Você pode ler pra gente a sequência, o versículo 4 também, por favor? Sim. Com a cauda, ele varria a terça parte das estrelas do céu, jogando-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para lhe devorar o filho logo que ele nascesse. Bom, então o cenário é o seguinte: a gente viu aqui que tem uma mulher, certo? Que está grávida, e daí diante dela aparece um dragão. E ele está pronto, igual a Lídia leu para a gente aí, ele está pronto para quê? Para atacar ela, para devorar. Para devorar o filho dela, certo? Então, como a gente leu ali, eu acho que é importante pegar alguns detalhes desse dragão. O primeiro detalhe é o seguinte: mais para frente, no versículo 7 e 9, que é esse que a gente vai ler agora, que eu vou até pedir para Lid ler para a gente. Você pode ler para a gente, Lid? Posso sim. Apocalipse 12, 7 ao 9? 7 a 9, isso. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Bom, então aqui é muito claro, né? A Bíblia já explica de forma bem explícita quem é o dragão. A gente não precisa nem interpretar isso, a gente não precisa nem ter dúvida disso. O dragão é a antiga serpente do Éden, é o diabo e Satanás, o adversário, o acusador. Ou seja, Satanás está diante dessa mulher que está ali para ter o filho. E ele está irado e quer destruir ali tudo, certo? Se a gente ficar falando aqui, a gente vai chover no molhado. Porque o dragão, ele é Satanás. E ponto final. Isso não cabe margem, isso não nos dá margem para interpretação, biblicamente falando. Certo? E é interessante que ele também participou de um conflito no céu. Onde ele arrastou ali, e até o capítulo 7, versículo 4 de Apocalipse, fala também, se refere-se a isso, de que após essa guerra, ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, que nós sabemos bem que estrelas também, profeticamente falando, significa anjos, e então ele arrastou do céu ali com ele 1/3 dos anjos. Imagina o tamanho que não foi essa guerra, tipo, imagina que estrago que Satanás não provocou no céu e que estrago que ele faz hoje aqui na Terra, né? Tá falando da expulsão do céu. Essa guerra, Roger, essa guerra, muita gente pensa que era uma guerra espiritual, uma guerra que eles falaram, acusações, mas muitos estudiosos, eles falam que o original da Bíblia aí, ele fala de uma guerra física. Aconteceu um embate físico no céu, uma guerra física mesmo, não só espiritual. E é louco a gente pensar, né? Porque como que será que deve ser hoje, por exemplo, no sobrenatural, né? O que deve acontecer? A gente não faz a mínima ideia, né? É por isso que a gente vai ficar, eu imagino que um dia, se Deus quiser, todos nós aqui, a gente vai se reunir no céu e a gente vai até conversar, né? Falar, nossa, a gente imaginava nada. Deve ser um conflito ainda muito grande que deve haver. Então, porque a gente sabe que anjos têm mais poderes que os humanos, né? Você imagina essa guerra no céu, Jesus com anjos enfrentando um anjo que tinha muito poder, que tinha um cargo elevado, que era Lúcifer, com outros anjos. Imagina o embate que aconteceu no céu. Foi uma coisa monstruosa.
E se você parar para pensar, o Apocalipse ali fala em outros momentos, né, que em outras cenas que mostram Deus, Jesus no trono, etc e tal, e chegam ali milhares e milhares de anjos. Cara, pensa o tanto de anjo que não é no céu. Deve ser. A gente está em 7 bilhões de habitantes, mais ou menos, hoje no mundo. Imagina quantos, sei lá, trilhões de anjos não existem. A gente não tem ideia. Então, oi. Queria compartilhar que essa profecia que o dragão queria matar o descendente da mulher, lá em Mateus 2, conta que quando Jesus estava para nascer, o rei Herodes perseguiu, né? Mandou matar todas as crianças, porque ele foi usado, né, por Satanás para tentar matar Jesus. Sim. Né? Sim. Exatamente. A gente, no final do versículo 4, até fala, né? Que o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim dele devorar o filho quando nascesse. Exatamente esse período. A gente sabe que Satanás ali, ele nunca age. Ele é um covarde, na verdade. Ele sempre foi um covarde. Ele enganou os anjos que estão com ele aqui na Terra hoje, e, e ele também tenta nos enganar, na verdade. Ele é um covarde que ele nunca age com a cara aberta. Ele sempre usa personagens, fantoches e povos, reis, usa vários instrumentos para nos destruir, mas ele mesmo nunca mostra as caras. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Até sendo a cobra, né, por exemplo. Exatamente, até sendo a cobra ali, né? Ele teve que aparecer de uma forma bonita, né, para poder lubridiar o ser humano para cair. E naquele momento, quando Jesus nasce, é interessante citar, eu não sei se de repente, eu não sei se todos conhecem a história de Jesus a fundo, desde o nascimento, mas ali quando Herodes, ele era um líder do Império Romano ali na região de Jerusalém, e ele, quando ficou sabendo, claro, Satanás, né, cochichou no ouvido dele, e eu não tenho dúvidas de que Satanás tem algum contato direto com algumas pessoas que já passaram na Terra. Eu não tenho dúvidas. Por exemplo, Hitler tipo, entre outras pessoas. Mas Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos de idade, se não me engano, que nascessem em determinado período. Por que ele mandou fazer isso? Porque ele soube de que o povo judeu estava à espera de um rei. E ele teve ali a grata informação de que o rei estava para nascer. Aqueles 3 reis magos, né, que todos nós já ouvimos falar um dia, eles de uma certa forma contaram para Herodes, que estava ali na terra de Belém, porque eles sabiam que o rei iria nascer ali, e ele ficou irado e mandou matar todas as crianças. Quando Jesus nasce, nesse contexto de chacina, Maria pega Jesus e foge para o Egito. E a gente não sabe muito do que aconteceu no Egito, como Jesus viveu, com quantos anos veio e voltou. A gente não sabe muitas informações, porque a Bíblia é um livro resumido, mas a gente sabe de que Maria teve que fugir com Jesus, porque senão Jesus certamente seria morto por esse decreto de Herodes. E isso também, como foi dito aqui agora há pouco, vem de encontro com esse final do versículo 4, né? De que o dragão, através de algum poder, sempre agindo dessa forma, covardemente, quis devorar o filho que estava para nascer e que havia nascido ali. Ótima observação. E como a gente vai falar aqui, versículo 5. Oi, pode falar. Desculpa interromper, só para não sair do tema. Então eu fico assim, impressionado com tamanha inocência, né, de alguém achar que que poderia exterminar a vida de Jesus antes de ele cumprir o seu ministério. É muita inocência, né? Eu digo até do próprio Satanás, muita inocência dele, né? Não sabe que Jesus é Deus, que é o Todo-Poderoso. Que na verdade é estranho, dá até uma bugada na minha cabeça, assim,
Mas eu acho que Satanás tenta burlar, desde sempre, vem tentado burlar, tentado fazer com que o plano da salvação fracasse de alguma forma, né? E, e vai tentando, mas ao mesmo tempo ele sabe do poder com que ele está lutando, né? Que ele sabe que não vai ser vitorioso, mas mesmo assim é o que resta para ele, né? Infelizmente. Infelizmente ele fez isso. Eu também estava com essa dúvida hoje. Estava lendo um livro aqui de Ellen White e falou sobre a parte da tentação de Jesus no deserto. Aí Satanás foi lá, fez a tentativa dele, as 3 tentativas, e não conseguiu. Depois disso, ele planejou tudo para que matassem Jesus. Mas, ironicamente, esse era o plano de Jesus, morrer aqui na Terra pelos nossos pecados. Aí eu fico, mas isso é confuso, não faz sentido. Então, não faz sentido, Ana, porque não é ele que está no comando. Não é Satanás que está no comando. Faz todo sentido porque Deus está no comando. A história, na verdade, se você parar para pensar, uma vez eu escutei essa analogia, achei bacana. A história, o mundo, a história da humanidade, ela é como se fosse um navio, um transatlântico, que está no mar. O transatlântico saiu, sei lá, de Santos e vai chegar em Salvador. Ele vai chegar. Mas o que acontece no caminho, o que as pessoas fazem lá dentro, pode até atrapalhar a viagem, mas não vai impedir de que o navio chegue lá. Na verdade, a história da humanidade acontece a mesma coisa. Esse plano da salvação, por isso, porque a gente está, é claro, eu nem queria entrar nesse tema, assim, que ele é meio, a gente vai começar a filosofar aqui, mas a gente está preso num tempo que não existe para Deus. O que isso quer dizer? Esse plano de salvação já existia mesmo antes de Lúcifer ser criado. Então tem coisa que foge da nossa compreensão porque a gente é extremamente limitado. E que a gente vive num tempo que é diferente do tempo de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas assim, o amanhã de Deus já foi. Então, as escolhas de Satanás não interferem naquilo que Cristo já fez lá atrás, que já planejou lá atrás. Ou seja, Deus está no controle. Deus está no controle. Satanás está perdido. Ele sabe que está condenado. Mas ele está numa batalha só. E o que ele tem que fazer é tipo, destruir a criatura, que somos nós. Sim. E às vezes Deus usa até mesmo a desgraça que Satanás causa para usa como propósito dele, para realizar o propósito dele. Exatamente, exatamente. Quantas histórias aí que a gente... Nossa, Sim. então, exatamente, quantas histórias... Isso que você falou é muito verdade. Quantas histórias a gente tem. Não precisa ir para a Bíblia, é só olhar para qualquer guerra que está acontecendo. Tanta história triste que daquilo saiu uma bênção. A gente fala, nossa, que coisa louca. Pô, Davi teve o problema lá com a esposa do comandante dele lá, esqueci o nome do rapaz lá. E daquela relação saiu Salomão, de um super pecado lá, saiu uma bênção. Então a gente não. Os propósitos de Deus. Isso, Urias, isso mesmo. Então os propósitos de Deus, ele já está traçado, sabe? Já está tudo traçado. O que a gente vai fazer, a gente vai pecar, vai vacilar, Satanás vai tentar, ele vai causar tudo. Só que mas vai acontecer, Satanás tentou acabar com o povo de Israel a todo custo. Mas tinha um propósito, eles tinham que chegar a Canaã, tinha que nascer Cristo, tinha que acontecer tudo, né? Ele também sabe que ele está derrotado, né? Só que, tipo, ele faz de tudo para atingir a Deus também. Sim, com certeza. O que ele consegue hoje é pensar que tá fazendo Deus sofrer alguma dor, sei lá, mas... Vocês escutaram ou não? O plano de Deus é perfeito. Sim, perfeitamente. Então, na verdade... pode falar.
Não, eu costumo pensar assim, né? Que, que todas as coisas que permitem, todas as coisas que acontecem, têm a permissão de Deus. E se tem a permissão de Deus, por mais que pareça terrível, Deus está usando até isso que parece terrível aos olhos humanos para o bem, para a salvação, para algo de bom. Então, por mais que Satanás tente fazer coisas horripilantes, aquilo que ele realmente consegue fazer tem a permissão de Deus, porque se Deus não permitisse, não aconteceria. E se tem a permissão de Deus, ainda que esteja além do nosso entendimento, Deus está trabalhando para o bem até através dessas coisas. Sim, com certeza. Então, essa mulher estava para ter o filho e o filho estava para ser devorado pelo dragão. E nesse versículo 5, ele vem dizendo quem é esse filho. Ele seria aquele que iria reger todas as nações com cetro de ferro. E esse filho foi arrebatado para Deus até seu trono. É Cristo, o filho é Cristo, e isso é muito claro, né, para a gente. Aqui vai tratar sobre o nascimento de Cristo, que nós estávamos falando, e até a sua morte, né, que ele é aquela criança que estava querendo ser devorada pelo dragão, e que Satanás tentou, através de Herodes, fazer com que ele fosse devorado, porém não deu certo o plano, e ele acabou cumprindo a sua missão na Terra, e morrendo e ressuscitando. Aí vem a sequência da história. Se o dragão estava para devorar ao bebê, ao filho, e não conseguiu, ele canaliza todo o seu ódio e todo o seu terror e toda a sua raiva para a mulher. Para a mulher. E o que veio após Cristo ir para o céu foi um povo. Novamente, a gente está tratando de um povo. Certo? E o que veio após Cristo morrer foi um povo. Vamos ler Apocalipse 12, versículo 13 e 14. Posso pedir para... Eu vou ser bem íntimo agora. Posso falar para a Celita ler para a gente? Eu ia falar Célia, só que... Celita tá online? Posso sim. 12, 13, 14. Isso. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, como a gente estava falando, né? Então, o dragão tá aqui, não conseguiu matar o filho, e aí ele vai tentar acabar com a mulher. E para ela foi dada essas asas da grande águia, para que ela voasse até o deserto, e ali ela ficasse durante esse período, que é um tempo, tempos e metade de um tempo. Que ficasse fora da vista da serpente. Na verdade é o seguinte, primeiro a gente tem que entender, é importante a gente entender que tempo é esse. A Bíblia repetida fala por diversas vezes sobre esse tempo. Desde lá do livro de Daniel, que foi séculos antes de Cristo. Bem antes de Cristo. 500 anos, talvez, não sei mais que isso, de Cristo ali. O que é um tempo, tempos e metade de um tempo? Eu acho que aqui, deixa eu só ver, rapidão. Não vai falar. Então vamos voltar. Esse é um tempo profético que já falou anteriormente para nós, mas de uma outra forma, tá? Às vezes fala em 42 meses, às vezes fala 1260 anos, mas como que eu faço essa conversão de tempo, tempos e metade de um tempo? É muito simples, na verdade. Um tempo é 1 ano. Tempos é mais que 1 ano, são 2 anos. E metade de um tempo é meio ano. Logo, se eu somar tempo, 1, tempos, que é 2, e metade, que é meio,
eu tenho um período de 3 anos e meio, certo? A gente tem que lembrar que a Bíblia, toda vez que ela fala em profecia e fala em tempos, ela se refere sempre a um mesmo tempo, só que de forma diferente. E isso é interessante. 3 anos e meio, se vocês fizerem a conversão aí, vocês vão ver que vai dar 42 meses. E que se vocês converterem esses meses em dias, vocês vão ter 1.260 dias. Que, biblicamente falando, um dia é igual a um ano. Então, toda vez que você ouvir um tempo profético na Bíblia, você traga ele para dia e depois entenda como se fosse anos. Então, o que o versículo está querendo dizer aí é o seguinte: de que essa mulher iria ser perseguida por esse dragão. Só que Deus fez com que essa mulher voasse com asas de águia, e na verdade a grande águia, asas da grande águia, num contexto hebreu, para quem era judeu, tinha significado. E se não me engano, no livro de Cantares, se não me engano, trata sobre isso, etc. De que o povo de Deus estava saindo como se fosse uma águia. Tem alguma referência disso? Eu não, na verdade, eu não procurei, mas eu vou procurar até colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas Deus iria levar o povo dele, que é essa mulher, até o deserto, para que ali ela fosse cuidada e sustentada durante um período de 1.260 anos, sem que a serpente, o dragão, a destruísse. Isso não significa de que o dragão não ia incomodar e nem que ia matar muitos, mas que ele não iria exterminar por completo essa mulher. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Bom, antes de eu falar disso, vamos na sequência aqui. Ô Toninho, você pode ler para a gente Apocalipse 12, versículo 6? Posso sim. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Então é o seguinte, se você não quiser fazer a matemática, se você é um descrente, um cético, fala, putz, esse negócio de tempos, metade de um tempo, não tem nada a ver, eu acho que é uma viagem isso aí, os caras estão viajando, tal, beleza, já não para frente já fala que período é esse. É 1.260 dias, certo? Logo, Deus preparou um lugar para que essa mulher se protegesse durante 1.260 dias, que é igual a 1.260 anos. Perfeito? Isso vai te levar para a gente para o mesmo período que Cauê falou, que eu falei, que o Toninho falou, que todos nós falamos, que a Bíblia fala a todo tempo, que é os 1.260 anos da supremacia papal. Nossa, mas por que esse período? Primeiro de tudo, ele tem uma data de início e uma data de fim. E durante esse período da supremacia papal, do ano 538 até o ano 1798, que eu não vou entrar nos detalhes de novo, 538 só para a gente lembrar. O que foi? 538, o líder da igreja de Roma tornou-se o líder de tudo, tanto da igreja como um líder do Estado. Ele virou cara em 538, ele governava tudo. E nesse poder totalitário que ele teve, ele caçava, perseguia aqueles que criam ou não seguiam as suas regras. Certo? Esse poder durou até 1798, que foi quando Napoleão Bonaparte consegue aprisionar e, consequentemente, morreu na prisão o Papa Pio VI. Certo? Ela fala, pô, mas o que tem a ver e tal, Napoleão, Bonaparte? Não, tem muito a ver, tem muito a ver. Na verdade, Napoleão Bonaparte não estava interessado em igreja, em porcaria nenhuma. O interesse dele não era religioso. O interesse dele era territorial, certo?
para você se tornar um grande líder, um grande estadista, ou um grande, enfim, que ele queria ser, na verdade tinha um projeto de dominar o mundo, ele tinha que ter um grande território, ele tinha que conquistar terras, territórios. E quem tinha grande parte do território da Europa na época? Era, eu não vou falar o Vaticano não existia na época, mas era a Igreja de Roma, era o Papa. Logo, ele derrotando o Papa, ele pegando o Papa, ele tomava suas terras e, consequentemente, ele aumentava o seu poder ali territorial. Então, durante esse período de 1260 anos, aconteceu muita perseguição aos cristãos. Eu até vou ler um trecho de um livro aqui, que é interessante. A Igreja Romana matou mais cristãos naquela época do que os pagãos jamais o fizeram. Nenhuma outra instituição na Terra derramou mais sangue do que a Igreja. Ou seja, a Igreja Romana, eu estou dizendo a Igreja Romana, ela perseguiu e tentou exterminar os cristãos, aqueles que seguiam verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, que não tinham rituais, que não tinham aquele monte de simbologia que foi herdada do paganismo, que é uma outra religião. Quando a gente fala em sincretismo religioso, nada mais é do que você misturar uma religião na outra. Ou seja, essa religião romana, ela foi fundida entre crenças cristãs, porque eles, entre aspas, criam em Cristo, com crenças e costumes pagãos. Então, esse período foi extremamente cruel para o povo de Cristo. Então, se a gente voltar o slide aqui e falar, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ali havia Deus preparado um lugar que nela sustentasse durante 1260 anos. E o que aconteceu durante esse período? Muitas pessoas morreram, porém Deus ia proteger a mulher para que ela não morresse. E o que era a mulher? Era um povo. Logo, o dragão não iria conseguir exterminar o povo por completo. Eu posso pedir para Marta. Marta, você pode ler para a gente Apocalipse 12, versículo 16? Acho que a Marta saiu. Saiu? Beleza. Eu vou pedir para a Josi aqui para a gente, então. Pra gente, aqui. Uhum. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Se vocês lembrarem bem, na leitura que eu fiz inicial, o que aconteceu? Ele foi atrás da mulher, Deus levou essa mulher até o deserto, só que o dragão foi atrás. Ele queria destruir ela, certo? E daí ele solta da sua boca a água, um rio, para atingir, para que esse rio levasse a mulher e destruísse ela. Só que aqui o versículo fala assim, ó, só que a terra abriu e engoliu essa água que o dragão lançou contra a mulher. Então ele usou do rio como se fosse uma arma, para matar a mulher, só que Deus estava protegendo ela, que era uma promessa ali, Deus ia sustentar ela durante 1260 anos, e abriu a terra, e essa terra engoliu a água. Profeticamente, água, ela é o mesmo que nós dizemos povos, poder. O dragão, mais uma vez de forma covarde, como usou Herodes, como usou a serpente, como usou diversas outras ferramentas e pessoas, ele se utiliza de um poder e de um povo, de um reino, para destruir a mulher. Só que Deus estava protegendo. Vocês conseguem entender de forma clara isso? De que água significa poder, e Satanás utilizou de poder para poder destruir a mulher, só que Deus não deixou? E se a gente fizer um paralelo ainda mais próximo de deserto, povo perseguido, mulher, Satanás e tudo mais, a gente vai chegar a algumas pessoas, a alguns povos que viveram durante esse período, que foram brutalmente perseguidos, porém Deus os protegeu ali para que eles não fossem totalmente exterminados.
Um desses povos era os valdenses, que viviam em regiões ali da França. A gente já falou dos valdenses aqui, né? Mas só para poder reforçar, os valdenses, eu até vou ler um trecho aqui. Eles viviam escondidos em cavernas, liam a Bíblia, guardando o sábado, foram caçados como os animais. No ano de 1280, que é dentro desse período, os valdenses foram mortos. Seu único crime foi estudar a Bíblia e obedecer a Deus. Ou seja, o único crime de que eles podiam ser acusados era de seguir a Deus e ler a Bíblia e viver sob o Evangelho. Se vocês têm tem aquele livro que a gente já citou alguma vez aqui, que chama, como chama? Lá daqueles que foram perseguidos. Enfim, das pessoas que foram perseguidas em prol de Cristo e tal, e ali fala dos valdenses, dos mártires, chama os mártires. Ali fala dos valdenses. O negócio era tão cruel, mas tão cruel, de que, tipo assim, eles viviam nas montanhas, só que eles tinham que ir até os grandes centros. Não só para adquirir coisas para viverem, para comer e tudo mais, para sobrevivência, mas também para pregar o evangelho naquela loucura. E isso é tão louco, que eles tinham que fazer isso de forma muito escondida. No livro diz de que há relatos de que muitos dos valdenses abriam a pele do braço e debaixo da pele eles escondiam trechos da Bíblia. Olha o ponto que eles chegavam para poder pregar o evangelho para os outros. E esses recortes que eles faziam da Bíblia, eles deixavam para as pessoas. E tinha-se uma regra naquela região da França de que se alguém fosse muito educado, alguém fosse generoso, alguém fosse cortês, podia prender porque ele era o valdense, ele estava contra as regras do Império Romano. Ou seja, ele estava contra as regras da Igreja Romana, tinha que ser morto. Então, Satanás utilizou de um poder para perseguir aqueles fiéis seguidores de Cristo. Porém, Deus estava protegendo. Isso não significa, mais uma vez, eu quero reforçar, que eles não haveriam perdas, não haveriam dor, mas eles não seriam exterminados. Os valdenses é um grande exemplo disso. Há outros exemplos. Os huguenotes, entre outros povos que viveram nesses períodos e que sofreram bastante, porém não deixaram a sua fé abalar e foram fiéis até a morte, se necessário, né? Pode falar. Desculpa interromper, só para clarear, a respeito de que águas em profecia significa nações, povos, né? A referência está lá em Apocalipse 17, versículo 15, que diz assim: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Só para que todos tenham ciência aí que toda a interpretação dos símbolos do Apocalipse é a própria Bíblia que tem que dar, né? Não pode partir de interpretação humana. A própria Bíblia tem que se interpretar. Com certeza, com certeza. Depois eu mando uma tabelinha de conversão de vários simbolismos no grupo lá. É legal isso aí, hein? E outro personagem que ficou bastante conhecido, que viveu nesse período de 1260 anos, mais ali por volta da época do descobrimento do Brasil, inclusive, foi Martim Lutero, que era um padre, um estudante a padre, né? Que ficou inconformado, porque ele teve acesso à Bíblia, resumindo, teve acesso à Bíblia, e viu que o que a igreja fazia não estava de acordo com os ensinamentos bíblicos. Mais especificamente, mais detalhadamente, só um minutinho, gente. Para ser mais preciso, ele estudou o livro de Romanos, que falava sobre salvação. Tá? Então, assim, o ponto de partida de Lutero foi o livro de Romanos. E ali ele se deparou que não é por obras que você é salvo, e sim pela graça de Cristo.
Cristo faz com que nós sejamos salvos, e não nós por nós mesmos. E ele vivia num contexto onde Roma dominava tudo e comercializava a salvação. Não é muito diferente do que a gente encontra hoje, na verdade. Quando a gente enxerga algumas igrejas, alguns líderes religiosos vendendo a salvação, trocando a salvação por dinheiro, isso acontecia de forma bem maior na época que Martinho Lutero vivia. Para vocês terem uma ideia, que é chamado de indulgência, né? Quando um familiar seu morria, você deveria fazer com que você tinha um poder. Olha que loucura! Você tem o poder de fazer com que aquele parente seu seja salvo, porque ele morreu, ele não está morto, de certo, ele está esperando o julgamento ali. Nesse contexto nasce o purgatório, etc. e tal. A ideia do purgatório e tudo mais. E quando ele está nessa espera por salvação ou não, você que ficou, você pode pagar para a igreja para que esse parente seu ele tenha uma salvação mais rápida. E dependendo da quantia que você desse, e dependendo do que você fizesse, ele poderia não só ser salvo, como poder virar um santo. Muitas pessoas foram canonizadas, ou seja, muitas pessoas foram tornadas santas nesse período da igreja. Ou seja, tem um monte de santinho por aí que, na verdade, eram pessoas que morreram e seus familiares pagaram para que eles fossem salvos. Ou seja, Lutero viu isso, ficou indignado com esse sistema. Quem tiver a oportunidade de assistir o filme de Lutero, assista, é muito bom. É muito bom. E ele vai até Roma, e a primeira viagem, porque ele era da Alemanha, e quando ele chega em Roma e vê aquele comércio maluco acontecendo em prol da salvação, ele fica doido, ele volta para a Alemanha, descrente de tudo aquilo que ele estudava, lembrando que Lutero, apesar de ter feito a reforma protestante, ele não era contra a Igreja Católica, ele apenas queria que a Igreja Católica seguisse a verdade naquela época, ele queria somente a verdade, ele não queria sair da igreja. Quando ele faz as 95 teses e prega na porta lá da igreja e tudo mais, começa-se uma perseguição a ele e a todos aqueles que acreditavam naquelas teorias dele, de que você, para ser salvo, bastava se entregar a Cristo. Olha que loucura. A única coisa que ele estava falando é o seguinte, gente, para a gente se salvar, a gente não precisa pagar, a gente não precisa cair nessa indústria maluca da salvação, basta aceitar Cristo. E por causa disso ele foi muito perseguido. Por que tem essa imagem do castelo de Wartburg? Porque o Papa, e isso chegou até o conhecimento do Papa, Lutero ficou bastante conhecido dentro da liderança romana, da Igreja Romana, e o Papa pediu literalmente a cabeça de Lutero. E nesse contexto de julgamento e tal, ele foi levado até o castelo de Wartburg para ele ficar preso, na verdade escondido. E é nesse momento, e é nesse castelo, e é bem interessante, e que ele escreve o hino Santo, Santo, Santo. Quem conhece o hino Santo, 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 do Inário Adventista, é o número 18. Lutero escreveu dentro desse castelo. É um livro e é um hino muito forte de que ele fez para expulsar a presença de Satanás de perto dele. Esse é o contexto do hino. É nesse castelo que acontece ele relatou nos escritos dele de que ele teve um sonho e que ele não sabe ao certo se foi sonho ou se foi real, porque para ele foi muito real, de que Satanás apareceu para ele. E nesse momento ele pega um tinteiro, né, que ficava ali, que armazenava a tinta das canetas da época, caneta de pena e tal, e ele joga em Satanás. Na verdade, ele atingiu a parede e tal. Inclusive, nesse castelo tem eles preservaram esse local para quem é visitante, tudo, para saber onde foi que aconteceu essa cena e tudo mais. Enfim, o Império Romano era muito poderoso, a Igreja Romana era muito poderosa. Então, para eles destruir Lutero era muito fácil, para matar Lutero é muito fácil.
Só que em um estudo anterior, eu até falei que nesse período também surgiu o Império Otomano e o Papa teve que mirar sua artilharia pesada contra o Império Otomano, que ameaçava grande parte do Império Romano. Daí, ele perdeu o foco ali de Lutero, e Lutero e seu povo conseguiu difundir a Bíblia, fez não só difundir a Bíblia, ele fez com que as pessoas aprendessem a ler, com que as pessoas se alfabetizassem para entender aquilo que estava lendo. Então começa um movimento muito grande de Lutero ali. Mais uma vez, nesse período de 1260 anos, Deus preserva um povo. E desse movimento de Lutero, nós estamos hoje aqui. Eu sou fruto dessa luta que Lutero travou lá em 1517. Mas segue a história. Passou-se esse período de 1260 anos que acabou em 1798. Só que o dragão ele continua doido da vida. Eu posso pedir para Ana. Ana, você pode ler para a gente Apocalipse 12, versículo 17? Oi, leio sim. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Enfim, então, só para a gente recapitular. O dragão se pôs frente à mulher antes do filho dela nascer. Quando ele nasceu, o dragão tentou devorar, não conseguiu o filho. Logo, ele foi tentar destruir a mulher. Deus interviu e fez com que não conseguisse exterminar essa mulher. Logo após, já que ele não conseguiu nem destruir a mulher nem nada, o que ele quer na verdade? Ele quer destruir o restante da sua descendência. E esse versículo é bastante emblemático, porque aí apresenta duas características dos descendentes daquela mulher. Se a gente entender que a mulher ela não é uma igreja, e é interessante a gente citar isso novamente, Satanás não está preocupado em destruir nenhuma igreja, quer seja ela qual for. Satanás não tem interesse de destruir igrejas. Igreja nada mais é do que um ajuntamento de pessoas que creem em algo. O que Satanás quer é destruir um povo. Então, a gente tem que desconstruir essa ideia, porque isso, infelizmente, está muito enraizado na cabeça das pessoas, de que nós somos igrejistas. Eu quero pertencer ao povo de Cristo, jamais a uma igreja. Só que entenda que a igreja tem a sua função importante, que é através de eu congregar com meus irmãos, que eu vou crescer espiritualmente, que eu vou conseguir colocar em prática aquilo que eu creio, que quando eu vacilar, eu vou levantar, porque vai ter um irmão do meu lado. A igreja tem esse papel. Mas Satanás não está preocupado com igrejas, ele está preocupado com o povo. E nesse versículo diz as características desse povo. E mais claro que isso, eu acho que Deus deveria, para ser mais claro que isso, eu acho só se Deus escrever em neon no céu, para que todo mundo vesse qual é a característica do povo dele na terra. Porque fora isso, não tem mais. Qual que é a característica da descendência dessa mulher, desse povo de Deus, que Satanás está louco querendo destruir? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Gente, eu não sei nem mais o que falar sobre isso. A gente sabe que desde que Satanás se põe contra a igreja de Deus, que é o povo de Deus, quando Jesus morre e vai para o céu, e os apóstolos começam a pregar, e esse movimento começa a crescer de uma forma exponencial, de uma forma gigantesca, Satanás vem tentado destruir esse povo.
E muito da verdade, daquela essência, daquele primeiro amor, porque assim, a gente entende que os apóstolos estavam lado a lado com Cristo, eles viram Jesus, eles presenciaram Jesus, eles experimentaram Jesus, eles viram milagres, eles viram Jesus indo para o céu e eles entenderam o real propósito e eles pegaram aquilo com tanta ânsia que eles morreram em nome daquilo e não largaram a causa. E daquele momento em diante, aquele primeiro amor foi se perdendo. E os seguidores de Cristo foram se prostituindo com mentiras. Porque Satanás estava colocando isso na cabeça de Cristo, dos seguidores de Cristo. Só que, de lá para cá, Deus manteve um povo para que não apagasse a chama. Deus tentou com que aquela faísca nunca se apagasse. E a história, ela é uma reconstrução. Por isso que eu sendo adventista hoje, jamais posso virar para um irmão nosso batista e falar, não, vocês não creem o mesmo que nós, vocês estão errados. Ou para um irmão presbiteriano, um irmão calvinista, que seja e tal, eu não posso virar para eles e falar, vocês estão errados, esse negócio aí de arrebatamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque o movimento protestante, desde Lutero, ele começou a ressuscitar verdades que a igreja veio perdendo ao longo do tempo. Os batistas tiveram, sim, sua importância em ressuscitar a ideia do batismo sob imersão. Os presbiterianos tiveram sua importância através de Wesley, da pregação do evangelho. Todos eles tiveram uma importância na construção que nós temos hoje de ser protestante. E nós, adventistas, temos nossa importância em ressuscitar a verdade que foi enterrada por um tempo pela Igreja Romana dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, ele é um código moral de que vai ser um ponto crucial na nossa salvação. Por que eu estou dizendo isso? Dentro dos 10 mandamentos tem o sábado, e a gente apanha muito sobre isso, porque todos os cristãos guardam os 9 mandamentos, mas o quarto não guarda. E, na verdade, os mandamentos são uma característica do povo remanescente. A gente vai estudar mais para frente, acho que Apocalipse 19 vai tratar que o povo dos últimos dias, eles terão o dom da profecia. Eu, Rodney, eu quero aprender muito, eu sou bastante limitado, etc. E a gente tem que viver em constante aprendizado, né? Eu não vejo nenhum outro povo, a não ser a Igreja Adventista, que a gente vai entender isso, vai ter um estudo sobre isso mais pra frente, de que nós estamos ressuscitando a ideia de que os mandamentos são importantes, porque nós estamos no tempo final. E no Apocalipse fala que nos últimos dias, aqueles que seguem os mandamentos e têm a fé em Cristo serão perseguidos pelo dragão. E ponto final. E se eu não conseguir entender que eu tenho que ter isso em mente, eu não vou ser alvo de Satanás. Se eu não ser alvo de Satanás, logo eu estou perdido. Porque eu estou jogando no time dele sem saber. Agora, a partir do momento que eu sei e nego, estou jogando no time dele sem saber. Agora, a partir do momento que eu sei e zelo, eu, na verdade, estou do lado de Cristo, por mais vacilante que eu sou. E o sábado, ele é importante hoje? Porque ele está me preparando para algo que está por vir. Porque se Jesus voltar nos nossos dias, eu creio que o sábado vai ser um fator determinante de separação dos escolhidos e dos perdidos. E que isso não tem a ver com a Igreja Adventista apenas. Não tem a ver com a Igreja Adventista. É um povo. É um povo que está esperando uma separação. Eu tenho acompanhado muitos vídeos, eu sei lá, assisto bastante coisa, tal, de outras denominações, etc. E a maioria deles estão esperando uma seleção. Quem é de Deus e quem é de Satanás.
quem é o povo escolhido e quem é o povo perdido. E para eles é muito claro que vai haver algo que vai separar esse povo. Talvez lá na frente eles entendam que de repente seja o sábado. Então, por isso que é um povo, não é uma igreja apenas. Eu queria, de verdade, que vocês, de coração aberto, assim, relessem esses versículos, porque eles falam muito alto, novamente, as características do povo remanescente de Deus. E a gente já viveu na história, a gente já estudou as sete selos, 7 igrejas, 7 trombetas e tal. A gente entende que a gente está vivendo num período que a 7ª trombeta está para ser tocada. E essa 7ª trombeta é a volta de Cristo. E que se a gente não se ligar nesses detalhes, a gente vai perecer com os perdidos, infelizmente. Infelizmente. Eu posso pedir para Marisol, você pode ler para a gente Apocalipse 12, versículo 11? Bora. 12, 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Bom, o versículo está dizendo aqui que aqueles fiéis seguidores de Cristo, esse versículo é bastante atemporal. Ele serve para o que já passou e serve para o que está por vir, né? De que aqueles que se agarrarem às palavras de Cristo e aqueles que forem realmente seguidores de Cristo, eles serão vitoriosos. Por mais que a morte nessa terra os alcance. Por mais que, de repente, isso aconteça conosco. A gente costuma falar dessas coisas achando que isso não acontece hoje em dia, né? Mas se a gente abrir os olhos e procurar saber, muitos hoje morrem em nome de Cristo. Muitos, mas milhares morrem em nome de Cristo. A gente hoje tem um mundo polarizado entre raças, entre gêneros, entre tipo, outras coisas, pessoas gritando. Eu não estou criticando, não é nada disso, não, é para vocês entenderem. Que somos minorias, somos atacados. A gente teve recentemente o caso aí nos Estados Unidos da morte do negro, e que levantou um movimento grande, muito digno, claro. Mas hoje no mundo, não há um grupo que há mais perseguição e mais mortes do que os cristãos. Talvez se vocês forem procurar os números, o povo mais perseguido e morto no mundo não é negro, não é gay, não é japonês, não é índio, não é nada disso. São cristãos. E gozado a gente não ouvir falar disso, né? Gozado a mídia tendenciosa, que a gente sabe que o que está por trás da mídia talvez seja o dragão, não falar sobre essas coisas. Então, a gente vai enfrentar a morte, mas mesmo assim, se seguir a palavra de Cristo, estaremos salvos. O estudo do capítulo 12 é esse. São 3 personagens. O povo de Deus, Satanás e Cristo. E que, a partir do próximo capítulo, vai surgir um outro personagem. Que esse personagem surge nos últimos dias, que a gente vai falar sobre os Estados Unidos da América. O poder norte-americano e o que ele tem a ver com o Apocalipse, o que o Apocalipse fala dele. E é engraçado que a história, ela mostra, ela comprova a Bíblia. E eu acho isso fenomenal. Fenomenal. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração? Não? Olha, só dizer aqui que eu fico impressionado com isso que você acabou de dizer, né? Como é que a história obedece à Bíblia. E quando você lê na Bíblia e compara com a história, você vê que se cumpriu ao pé da risca, né? Ao pé da letra. Então, no verso 15, diz que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio e a fez a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aí no verso 16 fala, né? A terra, porém, socorreu a mulher. Se águas em profecia significa nações, multidões, povos, por outro lado, terra significa um lugar onde tem pouco disso. E o que aconteceu? A gente está falando dos 1260 anos e devido à perseguição
da Igreja Romana, por volta do ano 1600, não me lembro a data certa, mas muitos fugiram da Europa, que era o mundo existente na época, o mundo povoado da época, e até que se descobriu a nação norte-americana, os Estados Unidos, e vieram para os Estados Unidos, onde era um lugar pouquíssimo povoado. E muitos que estavam sendo perseguidos vieram para os Estados Unidos, que nasceu uma nação justamente protestante, né, que tivesse liberdade política e religiosa, com seus dois pilares, que socorreu essas pessoas que estavam fugindo do grande mundo habitado daquela época, que é o mundo da Europa, do Ocidente Médio ali, né? Então você vê como é que é impressionante. E depois desse momento aí, dessa vinda de muitos para os Estados Unidos, onde foram socorridos pela terra, ou seja, pelo lugar pouco habitado, então o movimento protestante também ganhou força por causa disso. E depois a gente vê o restante do cumprimento das profecias, né? Lá em 1798, o Papa foi preso, a Igreja Romana perdeu a sua força, depois veio o movimento milerita, que veio dar força na pregação do Evangelho, que o centro é Jesus, e depois, fruto do desapontamento, nasce uma igreja para continuar pregando as verdades que haviam sido pisadas até então. Então eu fico assim, impressionado como é que o Apocalipse, um livro que foi escrito 2000 anos atrás aproximadamente, pôde trazer tantas revelações que a história cumpre em todos os casos, com as datas perfeitamente. Fico impressionado assim, somente Deus poderia ter inspirado essas escrituras. E Deus não fez isso à toa, né? É porque Ele queria nos alertar. Porque no dia de hoje, que nós estamos estudando hoje, é porque tinha uma mensagem importante para ser pregada hoje. E para que as pessoas pudessem abrir os olhos e compreender o verdadeiro plano de Deus para cada um de nós. Era só isso que eu queria comentar. Exatamente. Apocalipse 13, que vem aí, é um dos que eu mais gosto, na verdade, porque trata muito disso, que você falou aí. Na verdade, essa terra não habitada, se você for buscar pela história e saber o porquê que Cristóvão Colombo quis fazer a viagem da travessia ao mar, já tem a ver com a Bíblia, cara. É muito louco. Por maior loucura, não sei se vocês sabem, mas Cristóvão Colombo era meio perturbado, né? E daí ele até achava que o Cristóvão dele, do nome dele, era de Cristo. Vinha de Cristo, que ele era tipo um Messias. Ele tinha aquela síndrome que a gente chamou de síndrome de Jerusalém, né? Que é aquelas pessoas que se acham Messias, né? Mas enfim, é muito louco. Deixa isso para a semana que vem, senão já ficar falando aqui. Alguém mais tem alguma consideração, não? Não, Rodney, assim, sem nenhuma consideração, né? Mas cada estudo é uma revelação mesmo, né? É uma coisa que a gente consegue entender, comprovar na história. E aí agora a gente tem que fazer igual você falou, né? Refletir. Por que o dragão está irritado dessa forma com esse pessoal, com esse povo que obedece os mandamentos e tem a fé em Jesus? E aí fica assim, né? Cada estudo a gente tem que analisar a nossa vida e mudar o que tiver que ser mudado, né? Acho que isso é o objetivo, assim, da gente estar estudando todos esses temas e tendo todas essas verdades. A gente estava assistindo um seriado, não sei se vocês tiveram acesso a ele, chama Chosen. Fala sobre Cristo. Vocês conhecem essa série, não? Eu não sei se alguém já ouviu falar, tal. Conheço, não. Acho que a gente assistiu, não assistiu, Tony? Começou a assistir. A gente começou a assistir. É muito louco, né? Pelo seguinte, eu queria falar de uma coisa e já tô lembrando de outra. Essa série, um grupo de cineastas independentes fizeram uma vaquinha virtual para poder arrecadar dinheiro para poder filmar uma série. Mas que série? Eles colocaram a votação. Que história que o pessoal queria saber que eles fizessem. Aí a votação deu a história de Cristo. Aí eles fizeram a série chamada Chosen. Então, na verdade, não é nenhuma produção de alguma igreja específica ou de algum grupo religioso. Não, são de profissionais do cinema independente.
né? Que fizeram esse projeto diferente, eu achei bem interessante. Mas por que eu estou falando isso? Porque tipo, a gente assistiu alguns episódios, né, Gatita? Tipo, a gente não viu todos, mas é interessante ver como que eles abordaram. Eu até achei por um momento, falei, cara, será que esses caras são adventistas, meu? Porque você vê como eles abordaram a questão do Shabat, que é o sábado. Como que eles abordaram a preparação para o Shabat? Como que eles abordaram no contexto judaico ali, no contexto de judaico não, no contexto de Cristo ali, de como era o Shabat, como Cristo se comportava no pôr do sol da sexta para o sábado. Então é fantástico esse tipo de coisa, é fantástico. E eu estou pensando nisso, eu estou lembrando disso, exatamente pelo versículo que a gente leu aí. Se o sábado era para ser esteve, e assim, e é legal que eles colocaram num contexto de alegria, que era um negócio gostoso, que as famílias ansiavam semanalmente para chegar à sexta-feira e eles terem juntos um tempo com a família, de celebração. Não era aquele tempo de, putz, não vou fazer nada, ai, que chato, saco, nada disso. O sábado era uma celebração de Deus na Terra. Eles colocam dessa forma no seriado. Eu achei bastante interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque, novamente, no versículo final ali que a gente viu do estudo, fala sobre isso. E a gente tem que se ligar. Não basta não matar, não basta não adulterar, não basta não cobiçar, não basta não mentir. Tipo, tem que ser na totalidade. Se a gente parar para pensar que o único mandamento dos 10 é o único, eu não sei se foi tratado nos estudos aqui que já foi feito, mas é o único que mostra quem é o Criador e o que a gente deve fazer pelo Criador. É o único que mostra, assim, é o mais completo dos mandamentos e a gente negligencia. Mas, como a gente está entrando no sábado, no Shabat, que a gente possa entrar com esse espírito e reler. E se não entendeu, e se não concorda, ora para Deus, pede para ele mostrar, porque não cabe nenhum de nós convencer ninguém, não. Esse não é não é nossa função, não. É apenas falar daquilo que a gente crê, que a gente entende como que seja verdadeiro, e que se isso tocar seu coração, abrace. Só isso. Beleza? Já são 9 horas da noite. A gente pode fazer oração? Alguém tem alguma consideração mais para fazer? Amém, Rod. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo, Rod. Deus continue te usando, abençoando. Muito bom mesmo. A nós, né? Nós. Vamos lá? Vamos orar então? Vamos lá. Querido bom Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais uma semana. Muito obrigado pelas bênçãos. Sabemos que nós estamos vivendo um momento um pouco diferente com essa pandemia, mas como foi dito aqui, apesar dos problemas, apesar de todo o transtorno que Satanás causa na Terra, sabemos que o Senhor está no controle da história e que o final está breve e que o final já tem um vitorioso. E que a gente possa entender que, sabendo que já tem um lado vitorioso, que a gente possa estar do lado dele. E sabemos que é o lado de Ti. Não por interesse, mas sim por amor, que a gente possa abraçar a causa, que possamos ser bons uns para os outros, porque essa é a verdadeira religião que o Senhor nos pede. Esteja conosco no restante dessa noite, que os seus anjos estejam ao redor de cada lar aqui representado, esteja com os nossos familiares, as pessoas a quem amamos, e que o seu Santo Espírito possa nos dar entendimento para entender mais sobre a sua palavra, e que os próximos estudos que forem feitos possam ser mais esclarecedores, e que o Apocalipse seja quebrada essa barreira de que é difícil de entender, e que a gente possa clarear cada vez mais em nossas mentes. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Roger.